12h52 pelo horário de Brasília. Uma boa tarde para você que segue com a gente aqui na CNN Brasil. A gente já volta com muita notícia para te contar que o presidente da Argentina, o Javier Milei, confirmou de forma oficial que o país não vai mais fazer parte dos BRICS, aquele bloco de países que inclui inclusive o Brasil. A CNN teve acesso a uma carta enviada por Milei aos integrantes do grupo. Vamos dar uma olhada? Porque esse documento ele foi encaminhado ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E na carta, o Milei explica que as novas diretrizes de política externa da Argentina são muito diferentes das estabelecidas pelo ex-presidente Alberto Fernandes. E que, por isso, a entrada da Argentina nos BRICS não é mais oportuna. Na última cúpula do bloco, em agosto, lembrando os países integrantes, inclusive a Argentina, tinham decidido expandir os BRICS. O grupo passou a incluir, então, a Arábia Saudita, como eu disse, inclusive a Argentina, o Egito, o Irã, Emirados Árabes Unidos e até então a Argentina, que agora, então, pede para sair. Vamos caminhando até, então, esse outro canto do estúdio para chamar a Fernanda Nakagawa para a gente seguir repercutindo. Naka, que tá muito craque. Agora a gente fala em Argentina, o homem aparece, entendeu? E, claro, a Américo Martins, que também está com a gente aqui, Naka. Vou chamar logo mais para a gente conversar você, mas antes quero conversar com o Américo. Como é que está a repercussão dessa carta enviada por Milei, Américo? Não é nenhuma novidade, ele que já vinha falando ao longo da campanha isso. Teoricamente, aí, a Argentina entraria oficialmente para os BRICS no dia 1º de janeiro, mas agora, então, acontece essa recusa. Como que ela acaba repercutindo nos países membros, principalmente, e até nos que vão começar a entrar a partir do dia 1º de janeiro? Boa tarde para você. Olá, Muriel, muito boa tarde a você, ao Nakagawa, a todos que nos acompanham aqui no Brasil Meio-Dia. Muriel, essa não foi uma surpresa, como você lembrou, desde que o presidente Milei foi eleito, já haviam muitas discussões sobre a possível entrada da Argentina ou não, mas ela vai ter alguns impactos. Antes disso, eu queria só lembrar dois motivos que levam o Milei a adotar essa postura. O primeiro é um certo ressentimento com a China. Essa expansão dos BRICS foi visto por muita gente como um esforço chinês para ter um bloco ser o grande líder de um bloco que pudesse ser maior, mais forte, mais parrudo e ser um contraponto ao Ocidente, ao G7 e outros grupos que são dominados pelos Estados Unidos. Eu cobri a reunião de cúpula dos BRICS que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, e vi muito claramente as discussões entre os países membros sobre a admissão de mais países ou não. A China queria receber até 20 países dentro desse bloco, porque 23 se candidataram para entrar e acabaram definindo por 6 países. Os outros 5, que são Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia e o Irã, confirmaram, devem entrar oficialmente agora a partir do dia 1º de janeiro e já vão participar de reuniões preparatórias em Moscou, porque esse ano a Rússia vai liderar os BRICS. A Argentina resolveu ficar fora porque, por um lado, vê esse bloco como um bloco político dominado pela China e o Milei quer uma certa distância da China, embora os argentinos sejam extremamente dependentes de exportações para os chineses. Um outro motivo é mais ideológico. Países populistas de direita, normalmente, que têm governos populistas de direita, normalmente são meio isolacionistas, não querem aí tanto engajamento com o resto do mundo. O Milei diz que não é o caso, mas esse é um traço desse tipo de governo. Os outros 5 países devem formalmente entrar. Agora tem uma outra implicação também, Muriel, nesse caso, que é o seguinte, uma desproporção regional. O Brasil, naquela reunião que eu mencionei em Joanesburgo, trabalhou muito pela entrada da Argentina como mais um representante sul-americano, mais um representante das Américas, porque o Brasil gostaria de ver o BRICS refletindo um certo equilíbrio regional. Sem a Argentina, vai ficar um pouco mais desequilibrado, porque você passa a ter 3 países da África, vários países do Oriente Médio e 2 grandes potências, que são Rússia e China. E o Brasil fica isolado como o único país latino-americano desse grupo. É verdade, Américo. Agora, Naka, se a gente consegue, de repente, pensar qual que seria a parte boa e a parte ruim de ingressar nos BRICS quando a gente pensa na Argentina, como se fosse o presidente aí, Javier Milei. Qual que seria o pró e o contra, nesse caso, da Argentina entrando no BRICS? Para a economia argentina hoje, o que eles mais precisam é de crédito, de moeda forte.
Naka, o seu áudio está ruim, a gente vai tentar ajustar o seu áudio para a gente seguir conversando por aqui, mas eu aproveito para jogar para o Américo essa conversa. Quando o Naka depois começar a detalhar para a gente os prós e o contra dos grupos do BRICS para a Argentina, do grupo do BRICS para a Argentina, quero te ouvir, Américo, sobre OCDE, porque ao mesmo tempo Javier Milei tem deixado de lado os BRICS, mas tem feito alguma sinalização para, de repente, a Argentina conseguir entrar finalmente na OCDE, uma tentativa que a Argentina tem feito já há bastante tempo, inclusive na época do governo Bolsonaro, o Brasil também tentava, né? Quero te ouvir sobre a OCDE e a Argentina. Américo, como é que está essa relação? Exato, Muriel. A Argentina tem feito esses esforços, como o Brasil também fez lá atrás. É curioso que essas mudanças de governo você vai acabar mudando as prioridades dos países, embora a política externa devesse ser uma política de Estado e não uma política de governo. Ou seja, os diplomatas e os governos deveriam buscar políticas externas que ajudem o país como um todo e não as suas ambições particulares ali do ponto de vista político. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. O Milei tem muito mais afinidade com o Ocidente, com os países capitalistas, com os Estados Unidos. E a OCDE reúne ali os principais países industrializados do mundo. Então, ele vê isso como um seleto grupo em que a Argentina poderia ter vantagens ali econômicas e, eventualmente, políticas para fazer parte desse grupo. Na época do governo Jair Bolsonaro, o ex-ministro Paulo Guedes, por exemplo, dizia que a OCDE ia forçar o Brasil a adotar determinados patamares ali, até de legislação, que modernizariam muito o país, o que é verdade, inclusive. É um dos motivos que ajudaria a entrada na OCDE. Mas também tem essa questão ideológica do Milei ver com muitas reservas a China e, por isso, não querer entrar no BRICS, porque acredita que vai ser um movimento de um país autoritário e vai acabar dando ainda mais força para a China. O Brasil, no meio disso tudo, tem essa preocupação que eu disse do balanço geopolítico, e o Brasil também tem reservas ali a ver o BRICS como um país, um grupo, de oposição ao Ocidente. O Brasil não quer ver o mundo dividido aí mais uma vez, como era na Guerra Fria. O presidente Lula disse isso várias vezes. Agora vamos ver se a Argentina vai ter sucesso nessa entrada na OCDE ou não. De qualquer forma, descartada a possibilidade dos argentinos entrarem nos BRICS, o que, no final das contas, para o grupo em si, não vai ser necessariamente uma tragédia, embora para o Brasil não seja bom ter essa desproporção regional. Perfeito, Américo. E, Naka, agora que a gente conseguiu ajustar o seu áudio... Acho que sim. O que a Argentina perde saindo do BRICS? Saindo não, né? Nem entrando no BRICS. Sim. Assim, eu estava dizendo que para a Argentina hoje, o grande problema da Argentina, em termos econômicos, pelo menos, é a falta de moeda forte. Eles não têm dólares. E sobre isso, a China teve um papel importante ao longo dos últimos meses, porque o Banco Central da China emprestou yuans para a Argentina. E esse dinheiro foi importante para pagar parte das importações que o país faz com os chineses. Estando fora dos BRICS, esta porta fica mais difícil de ser aberta. Inclusive, uma operação recente de troca de moedas, é uma espécie de empréstimo, mas não é um empréstimo clássico entre dois bancos centrais, não foi renovada pela China e no meio dessas tratativas, no meio deste governo novo que não gosta de Pequim. Ao mesmo tempo, Milei tem tentado mostrar algum tipo de pragmatismo, mas esta decisão mostra que o pragmatismo tem um limite, já que o BRICS atualmente é muito mais, como o Américo muito bem explicou, um grupo ali para tentar fazer contraponto ao Ocidente. Não é, por exemplo, um bloco comercial de troca de comércio exterior que poderia gerar, de fato, um efeito prático, instantâneo. Não. BRICS é realmente um grupo hoje que tem ideias, uma visão de mundo diferente do Ocidente, do G7, e a China faz questão de botar sua bandeira nessa visão de mundo. Muito bem, obrigada aos dois. A gente vai, claro, seguir repercutindo ao longo dos próximos dias, principalmente essa decisão de Javier Milei. Obrigada, logo mais a gente volta a conversar.